Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra. Hoje, fora do contexto habitual, estou fora da Ilha do Costume e antes de entrar no tema deste episódio, que vai ser bastante intimista, hoje apeteceu. Music was my first love and it will be my last. Que era as primeiras palavras de uma música eterna do John Miles, de um álbum penso que o primeiro álbum dele, ou pelo menos o primeiro que eu tive conhecimento, que é o Rebel, e a música é extraordinária e marcou-me muito a mim e a pessoas da minha geração, e não só, porque o que é bom é eterno. Antes de entrar, tenho a constatar que as bolsas estão translocadas. Ontem foi, digamos que a segunda-feira negra. Acontece. E que com grande pena minha, mais uma pá de terra no caixão do direito internacional também foi posto, com o encontro entre Donald Trump e Netanyahu, tendo em conta a emissão do mandato sobre o carniceiro de Gaza. Acho que é um bom nome para lhe chamar. E quando impunemente as pessoas se passeiam de um lado para o outro num despodurado desafio do Tribunal Penal Internacional, fazer o quê? Eu sei que nem um país nem o outro ratificaram o Estatuto de Roma, mas não deixa de ser lamentável, e aliás é o que eu digo já há um tempo esta parte, enquanto o Tribunal Penal Internacional não tiver jurisdição universal, que é urgente, a pouca vergonha vai continuar. Entrando no assunto de hoje, veio-me isto à ideia de fazer um episódio sobre música. Porque eu estou na cidade da Praia e esta semana vai decorrer 2 eventos culturais incríveis, que é até quinta-feira o AMA, Atlantic Music Expo, em que músicos de todos os quadrantes vêm para se mostrar, para se abrirem novos mercados, para conhecerem managers, produtores, outros compositores. É muito interessante. E esse evento termina na quinta e na quinta-feira começa o Creole Jazz. Isso é uma semana onde a oferta cultural é tão intensa, tão intensa, tão intensa. As conversas são tão interessantes, as pessoas são tão diversificadas e tão giras, que há uma altura que uma pessoa fica saciada do que é bom, se é que isso é possível. Mas é como estar perante uma mesa só de coisas maravilhosas, que às vezes até já não entra mais. Quer dizer, entra sempre quando se fala de cultura e de música e de coisas boas. Eu gosto muito de música, muito, muito. Tenho os meus preferidos, toda a gente sabe, o meu Chiquinho, o Chico Buarque, o meu Chiquinho, os Beatles, por aí fora. E tenho uma dívida de gratidão com Bach, que eu gosto muito. Há bastantes anos. O meu melhor amigo e a minha mãe morreram com a diferença de 5 meses. Primeiro morreu o Zé, depois morreu a minha mãe. E a minha base emocional desapareceu. Em 5 meses fiquei sem nada. E eu, embora goste muito de música, eu não conseguia ouvir música em casa nos parâmetros que sempre ouvi. E naquela altura, Bach salvou-me. Tive talvez 3 meses em que a única coisa que eu suportava ouvir, se estivesse em casa,
eram os concertos para violino. Chegavam ao fim, voltavam ao princípio, chegavam... E Bach e os concertos para violino limparam-me, lavaram-me, afagaram-me e permitiram-me continuar com feridas, claro, mas isso faz parte. Aceitar. Então eu tenho uma dívida de gratidão com a música em geral e Bach em particular, porque foi Bach, honestamente, quem me salvou. Quando toda a gente grita, chora, rasga as vestes, se esfarrapa toda, eu ouvi música. Ouvi as cordas de Bach, que são maravilhosas. E ainda hoje, quando alguma ferida acontece, eu refugio-me naquelas notas inspiradas daquele homem. Não tem, atualmente, não tem só que ser os concertos para violino, o The British Concert, English Concert, também ouço imensas vezes, gosto muito do Cravo Bem Temperado, tocado pelo Glenn Gould, que era um gênio, e das suítes francesas. Não, o Cravo Bem Temperado é do Keith Jarrett. Os do Glenn Gould são... agora não me lembro do nome. Goldburn Variations. São as Goldburn Variations, são uma coisa do além. Isto é idade, às vezes também já se nos achocalham as ideias todas. Mas continuo a ouvir Bach. Aliás, música é emoção, não é? Eu tenho um grande amigo que não gosta de Bach, diz que ele é muito quadrado, muito pouco inspirado. E eu um dia pensei, este rapaz não deve conhecer, nunca deve ter ouvido uma fuga, nunca deve ter ouvido a Paixão, nunca deve ter ouvido os concertos burda-burgueses. Eu tenho as suítes francesas tocadas por Keith Jarrett. Oh meu Deus! Nada me tira da cabeça que um ser humano não pode escrever aquelas notas. Isto é... Se eu fosse agnóstica, deixaria de o ser, porque acho e sempre achei que uma linguagem tão requintada, tão pura, tão bela, tão intensa, não pode sair de uma mente humana, mas tem que haver algum momento de inspiração que vai para lá da mera humanidade. E continuo a achar isso. Sei lá, eu sei que pois há aquilo que nos emociona mais e menos. Mozart, muita gente adora, e eu gosto muito do Don Giovanni, pois claro que gosto, mas não morro de amores por Bach. Gosto, é bonito, mas não me toma de assalto o coração e a pele e a respiração. E como tudo na vida, ou nos tomam de assalto e vale a pena, ou então é para saborear de vez em quando, que também sabe bem, mas não será aquela coisa que nos assalta e a gente entrega-se perdidamente. Mais tarde entreguei-me perdidamente a Wagner. E são as minhas duas paixões, embora de facto... e gosto muito de Beethoven. Muito. A Quinta Sinfonia também rasga-me, eu não digo rasga uma pessoa, porque cada pessoa é um caso e cada um tem os seus... Há quem goste mais de Chopin, há quem goste de rock sinfónico também, como eu, gosto tanto. Uns bons jazzes, Triunvirate, a música inspirada de Zeca Afonso, o Fausto. Há tanta coisa tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. E no dia em que eu fechar os olhos,
Eu quero ser que se despeçam de mim ao som dos concertos para violoncelo de Bach, com a certeza que a beleza pura vai continuar e que é só uma forma diferente de vida que está a começar. E da mesma maneira que aqui há uns tempos falei de livros, hoje falei de música porque estou-me a preparar para uma semana em que me vou alambazar de música. Music was my first love and it will be my last. Porque música é o que me vai acompanhar num derradeiro instante neste planeta, ou pelo menos nesta vida. Posto isto, nunca se esqueçam, #resist, é um dever. Pois tenho imensas ideias de resistência que vou sugerir no próximo episódio. E muito obrigada, mas muito mesmo. Eu estou invadida de gratidão pela quantidade de visualizações que os episódios estão a ter e pelas subscrições e pelas partilhas e pelos comentários e pelas sugestões. Bem-ajam, mesmo. Obrigada. Até breve.